Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão todos vocês? Na paz, na tranquilidade, na fé, na esperança e com aquele foco e com aquela verdade que tudo já deu certo em nossas vidas. Eu coloco dessa forma porque eu sinto no meu coração, eu estou falando de mim, que a nossa vitória está muito próxima. Claro que apesar de toda essa demora, apesar de todas as datas que não foram cumpridas, ainda insisto em dizer: nenhum gestor tem o poder de decidir o momento e a hora da liberação. O que eu tenho para dizer para todos vocês é que nós temos que continuar com o nosso astral alto, acreditando sempre que, se Deus colocou você e me colocou, e colocou nós que acreditamos em tudo isso, nesta fila, é porque lá no início vai ser dado a cada um de nós aquele quinhão, aquela vitória. E então eu insisto em dizer para vocês, aqui tem que permanecer, aqui no meu canal e nessas operações, tem que permanecer as pessoas que têm fé, que entraram nisso e acreditaram nisso. E aqueles que estão vindo nesse barco, nessas turbulências toda que está acontecendo, que vem acontecendo no decorrer dos anos e agora muito mais no final, né? Está acontecendo todo esse turbilhão de coisas que deixam você a pensar que nada disso é verdadeiro. Você que pensa que tudo isso veio provar que não é verdade, você está enganado. Eu insisto em dizer que foi a melhor coisa que aconteceu nessas operações, apesar de que não era da forma que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que transcorresse naturalmente. Mas é aquela história. Isso é coisa de ser humano. Existe uma força muito grande e um movimento muito grande para dizer que tudo isso não existe. Eu digo que a maioria das pessoas no mundo, e neste país também eu incluo, não conhecem nada sobre esses ativos internacionais, não conhecem nada sobre plataformas de pagamento, não entendem nada sobre aliança, sobre redenção, sobre a união de 209 países, do GESARA, da onde se originou, e vem para quê, por quê, para quem, e o final, que seria a libertação da escravidão, né? Libertação da miséria, a libertação da corrupção. Tudo isso nós estamos envolvidos, em tudo isso. Por isso que eu digo que é tão grandioso, que vamos ser taxados de loucos, sim. Por isso que eu falo, em todos os meus vídeos, que nós estamos numa bolha no Brasil, estou falando, de mais ou menos, segundo alguns gestores falam, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente nessas operações. E eu vim agora também para talvez consertar, ou talvez esclarecer o vídeo anterior. Desculpem. No vídeo anterior, eu fiz comentários que tem gestores e gestores. Dentro de toda essa estrutura, que hoje chama-se operações, existem gestores e desde o início das operações diziam, não sou eu que estou dizendo, que tem alguns gestores que lá no apagar das velas, lá na frente, vão pagar por tudo que está fazendo de errado. São aqueles que estão, de repente, colocando participação de aportes e não detêm o título de gestor. Não é verdadeiro. Então, sim,
no meio das pessoas sérias, no meio dos gestores sérios, vendendo aporte, mas não tem nada. Ele não tem nada para pagar. Eu não sei o nome deles, não adianta, mesmo que soubesse, eu não poderia estar falando, porque eu não tenho certeza para poder estar falando o que é A, o que é B, o que é C. As pessoas que estão firme na batida da lata, tá? Estão legalmente, eu estou falando legalmente, na jurisdição brasileira, pagando seus impostos, porque é um crime grave quando você só nega imposto de renda. Ou fazendo evasão de divisa, mandando dinheiro para fora. Eles vão ter problema com a justiça, sim, que seria um agravante muito grande. Foi quando eu disse que talvez o caso do Osório, talvez, é uma coisa que eu acho. O que pode agravar a situação dele seria, além das acusações de pessoas que dizem que foram lesadas por ele, que nesse ponto de vista, no meu ponto de vista, isso aí pode ser comprovado sim, porque ele tem documentos que comprovem que ele é dono de ativos e ele pode sim, ele tem aquelas letras, né, aqueles documentos que ele sempre disse que tem, aí ele vai ter que comprovar. Então essas pessoas que se dizem lesadas entraram com processo contra ele e talvez contra outros gestores, mas como ele está preso, está mais focado em cima dele. Então, ele comprovando que ele tem esses documentos, essa acusação vai por água abaixo, entendeu? Mas o que está pegando no meu ponto de vista, eu não sei se eu não sou dono da verdade. Pode ser evasão de divisa se ele mandou dinheiro para fora, para ter segurança financeira, porque não sabe como é que é o nosso país ou coisa parecida, tá? Segundo, isso também é o pode ser, tá? Segundo, seria o fato dele sonegar imposto de renda, que também é o que eu acho, não que eu tenho certeza. Teve momentos que eu comentei sobre o Ranieri e sobre o Anselmo. Eu disse que foi ótimo a notícia de que está sendo ventilado aí, que ele provavelmente está recebendo código para ser banco. E isso vem comprovar a lisura das documentações que ele detém, a lisura dos documentos desse banco, que todo mundo diz, não, mas não é banco, mas ele sempre falou que não era banco. Ele nunca enganou ninguém. Talvez só no nome está colocado How Bank, talvez o bank, né, seja uma palavra agora imprópria. Não sei, de repente ele é bank fintech. Mas banco em si parece-me que, segundo as informações que chegaram ou que ventilam na internet, porque não foi o doutor Anselmo que me falou, o doutor Anselmo só dizia que estava para conseguir e chegar ao código vindo do Banco Central, liberando o banco dele para se tornar um banco de fato, né? Então, eu até comento, né, com amigos, o doutor Anselmo tem que estar rodeado, e eu tenho certeza que está, com advogados, uma junta de advogados, eu digo junta, 4, 5 advogados, dizendo, não faça assim, faça assado. Opa, não, aí pode te dar problema lá na frente. É melhor você recolher isto, pagar aquilo, faça tudo que está dentro da legislação. Eu estou simulando um teatro para vocês. É como se sentasse numa mesa 2, 3 advogados e dissesse o que pode estar errado aqui. E numa conversa com ele, entre os advogados e o doutor Anselmo, com certeza eles vão dizer, não, vai nessa linha, vá aqui, vá ali. Como ele está dentro de um negócio que realmente está sendo vistoriado por binóculo, por pessoas que querem ver uma falha sequer, sabe aquele negócio que o cara diz, não, ele vai pisar no tomate, é agora. Ele, com certeza, com a inteligência que tem, ele, com certeza, disse, vamos fazer a coisa correta, vamos fazer a coisa certa. Por isso que eu disse, talvez fui mal interpretado no vídeo anterior, que ele vai ser liberado. Não, liberado, ele nunca foi preso. Primeiro, foi feito sim busca e apreensão, que é normal de uma investigação, nos documentos do banco, no documento que está com ele, do celular dele, do HD, isso é normal.
doutor e nem o doutor Anselmo, e muito menos Ranieri, nunca eles foram presos. Prenderam documentação, prenderam isso e aquilo, vão vistoriar tudo e depois vão entregar, porque comprovando que não tem nada de errado, vão entregar para ele e as coisas vão andar naturalmente, tá? Então, quando eu falei que vão liberar, pegou mal, parecia que eu estava falando, vão liberar o Anselmo nunca foi preso, gente. O que foi preso foi o pastor Osório. Pelo histórico, pelo processo de 2018, por algumas acusações, ou diversas acusações agora, que deve ter culminado com imposto de renda, talvez invasão de divisa, tudo talvez. E é aquela história, diz que está solto, diz que está preso, diz que está solto. Eu não confirmo nada porque eu não sei da verdade. Outra coisa que me deixou surpreso é a Globo, Record, Band, falar isso aqui. Foi segundos. Eles não foram reportagem especial. Sabe por quê? Porque eles não querem queimar a cara. Eles estão buscando algum item, algum detalhe para poder realmente fazer uma reportagem fodida. Mas, desculpe pela palavreada aqui, mas não estão conseguindo, acredito eu, ou estão buscando para poder fazer essa reportagem. Mas eu digo para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas operações, foi o fato de agora ter imprensa em cima, a própria polícia, não sei se o Ministério Público está, a própria Polícia Civil, tudo em cima para que veja o que é o certo, o que é o errado. E eu acho que tem pessoas que não estão com medo nenhum, mas olha, nenhum, porque sabe da existência, sabe da veracidade. E me desculpe, eu tenho certeza que o Ranieri, o Anselmo, todos estão vendo o meu vídeo. Então, a separação do joio e do trigo significa dizer quem é que tem realmente condições de pagar e quem é que estava mentindo só para poder enrolar e faturar em cima disso. Então, é essa separação do joio e do trigo. As pessoas que têm realmente, que têm contrato lá com a redenção, que diz que é representante da redenção, isso tudo vai vir à tona agora. Eu estou feliz com isso. Por outro lado, querem me ligar ao doutor Anselmo. A ligação que eu tenho com ele é de amizade, assim, de conversar de vez em quando ele me atendia. Às vezes ele ligava para mim, às vezes eu conseguia falar com ele quando foi o caso daquela live. Então, eu não tenho ligação nem com a Selma, nem com o Ranieri, eu não obtenho lucro, eu não ganho para falar bem ou mal de operação nenhuma, uma vez que também sou um planilhado. A única coisa que eu digo é que tem as pessoas que estão limpas nisso, e tem as pessoas que vão ter que provar que são limpos. Tá? Então, a verdade é única e existe no meu canal, eu coloco como bilateral, não unilateral. Eu coloco aqui aquelas pessoas que acreditam e têm fé e que vieram até aqui e que continuam acreditando, fiquem comigo. Fiquem comigo porque eu sou um cara que acredita. Eu sou um cara que tenho fé. E eu tento trazer isso para o coração de cada um de vocês. Tenho fé em Deus. Continuem crendo. Porque o que aconteceu aí não foi para o nosso mal. Isso veio para o bem. Isso aí só vai certificar que realmente tudo isso existe. Mas eu deixei a ressalva. Se lá na frente nós chorarmos, é porque provaram que nada existe. Então, isso é uma chancela, é um carimbo de certificado. E esse carimbo, eu, pelo menos, Marlon, preciso tanto, gente. Porque eu quero estar recebendo, sim, dizendo, fizeram uma avalanche em cima das operações. E assim mesmo o pessoal recebeu. O duro é você, lá na frente, a polícia certificar e mostrar por investigação, por tudo, que nada disso existe, daí eu vou lá na frente dizer assim, pô, agora eu vou chorar, porque
Eu bati tanto em cima disso e nada disso era verdade. Por isso que, para mim, é a melhor coisa que aconteceu. Desculpem os gestores, mas é o meu ponto de vista. É a certificação, é o carimbo da legalidade, é a partir de tudo isso que está acontecendo. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permite. De repente, Deus fez que isso acontecesse. Não coloque Deus nisso, Marlon. Isso é apenas um negócio. Mas eu coloco. Porque se isso está vindo para o bem, está vindo para transformar a vida, e nós estamos acreditando nisso, temos que colocar sim. Não se coloca Deus em negócios. Eu, quando abro qualquer empresa, eu digo, Deus, vá na frente, faça isso vingar, porque eu estou botando tanta fé nisso. Me clareie, me faça caminhar reto dentro desse projeto, para que lá na frente eu colha os frutos. Se é para dar certo, Senhor, faça dar certo. Se não é, é porque realmente eu estou no caminho errado. Eu penso assim também. Eu acho que você também pensa da mesma forma. Então, a separação do joio e do trigo está acontecendo já. Não estou dizendo que o pastor Osório é a pessoa que é o joio. Não. Ele vai ter que comprovar, vai ter que chancelar, vão ter que ele sair de lá e dizer, tá vendo? Fiquei até semanas ou meses, mas nada acharam. Eu paguei o que devia, que eu sonegava, o que estava de errado na parte fiscal, mas eu comprovei que eu tenho fundos para pagar tudo isso. É isso que eu espero. É isso que você que ama e que gosta e que não gosta que falem mal do pastor. Na verdade, eu sou muito contra a forma que ele agia, as coisas que ele fazia, mas sabemos da veracidade dos títulos que ele tem, a veracidade do que ele tem para distribuir e para fazer essas pessoas que entraram com ele receberem o que foi prometido por ele e por Deus. Em relação aos outros gestores, Ana Félix, não tenho muita coisa a falar, porque dizem que ela foi... Veja só, tem pessoas falando aí, como Paulo de Santa Catarina, que ela foi banida da redenção. Como é que ele fala isso, sendo que o próprio Paulo de Santa Catarina errou todas as previsões? Ele sabe tanto de operações e de liberações e de veracidade e do que acontece dentro das operações que nem eu. Como eu não sei nada, ele não sabe nada. Ele errou tudo que ele previu. As previsões dele foram todas furadas. Porque nessas operações nós não podemos se pautar em certeza. Eu tenho certeza que vai ser essa semana, eu tenho certeza que vai ser a semana que vem. Ou dizer que alguém foi expulso da redenção. Que contato ele tem com a redenção para dizer que ela realmente foi expulsa da redenção e que ela não tem e está sendo falsa em vender isso, vender aquilo. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer porque eu não tenho certeza do que eu estou falando. Então, eu não falo. Então, denegrir, estragar a imagem das pessoas é fácil. Você fala aqui, depois se desliga, e só que você já sujou o nome dessa pessoa. Então, eu, visualizando meu vídeo anterior, eu devo ter falado coisas errôneas aí em relação a muitas pessoas. Mas uma das coisas é em relação à liberação do código do doutor Anselmo, que eu falei para ele quando liberar ele, o código, liberar o código dele, que acreditamos que nessa semana ele já está com o código para se tornar banco. Entendeu? Porque, na verdade, nem Ranieri, muito menos Anselmo, eles nem sequer saíram da casa deles. Foi sim, busca e apreensão de documentação, assinar algum termo para ficar fora da internet, acredito eu. Talvez eu esteja errado também o que eu estou falando. Eu não sei se eles foram proibidos pela justiça ou pelo próprio sistema. Tipo, fiquem fora agora. Agora é o momento de vocês ficarem quietos. Talvez é algo que eu não domino, não tenho certeza, então eu estou no achismo.
Pode ser, sim, que a justiça tenha feito pedido ou dito: vocês têm que ficar fora da internet enquanto nós estivermos fazendo o levantamento do que é certo e o que é errado. Talvez seja isso. Como talvez seja próprio sistema de pagamento da redenção, da aliança, que pediu que ficasse em silêncio por enquanto. Ok, gente? Espero que eu tenha sido claro, que o que eu estou sentindo, o pouquinho que eu sei, que quero aprender, gostaria de saber muito mais, eu tento passar da melhor forma possível. Quero que Deus abençoe todos vocês. A vitória nossa está próxima. Esse próxima, acredito eu, que nem os gestores sabem a data e o horário. A verdade é essa. Às vezes é aquilo que eu falei, é possível deles serem avisados. Gente, talvez esteja bem próximo da verdade do que eu estou falando. Eles vão ser avisados horas antes. Horas que eu digo não é 10 horas. É tipo 2 horas, 3 horas antes da liberação. Vai ser dessa forma, quase que de repente. Penso eu. Por isso que cada vez que eu tento buscar informações e que saem deles, eles só dizem: tenha paz no coração, porque a nossa vitória é certa e não está longe, está muito perto, mais perto do que você imagina. É isso que eu uso. Adoraria realmente ter o contato dizendo: não, Marlon, é muito melhor do que você está falando. Vai ser antes do final desse mês, ou vai ser antes do final dessa semana. Eu adoraria ter essa informação. Mas quem sou eu? Eu sou apenas um buscador de informações que está sendo ventilado. Ninguém tem privilégio, não, de um gestor ligar e dizer algo que só eu vou ficar sabendo. Quero que Deus abençoe todos vocês. A felicidade minha é muito grande por tudo isso que aconteceu, todo esse fuzuê. Ele só vem chancelar a verdade e a mentira. E eu tenho certeza que a verdade é o mais próximo de tudo que eu estou pensando e imaginando. Tudo existe. Tudo é real. E a nossa vitória está próxima. E eu quero que vocês entendam que eu já falei esse vídeo anteriores. Desculpe. Quem, em sã consciência, colocaria um banco físico, e são os dois, Ranieri e Anselmo, em Brasília, com funcionários registrados, dizendo que o próprio Banco Central já sabe da existência deles, ou qual estão solicitando um código para se tornar banco, para pagamento do quê? De ativos, o qual todos nós sabemos que já tem uma resolução do banco, que foi colocado em diário oficial, para a criação do Drex, a existência do Drex, é tudo evidências que provam tudo isso que está acontecendo no meio das operações. E quem faria tudo isso? É como se alguém tivesse fazendo... Desculpem a colocação, mas é mais ou menos isso, tá? É para fazer uma analogia. Eu abri uma distribuição de arma de fogo e venda de droga do lado do Supremo Tribunal Federal. É uma analogia, tá? O que é proibido hoje? Vender armas, né? Porque agora foi proibido armas. Eu ponho lá venda de armas raspadas, porque é mais ou menos isso. Estou vendendo armas raspadas, que não tem registro para poder enganar o povo, tá? E além disso, eu tenho drogas ilícitas aqui. Vem procurar. Várias. Vendo programa, por quilo, do lado do Supremo Tribunal Federal, e do outro lado está a Polícia Federal. Eu estou aqui com o endereço, funcionário registrado, dizendo quanto? 1 quilo aí? Você quer? Qual arma você quer? É mais ou menos a analogia que eu faço em relação à criação do banco MRL e Halbank. Eles estariam fazendo algo ilícito
do lado, eu falo do lado porque é verdade, vocês estão em Brasília, do lado do Supremo Tribunal, mais ou menos do lado, né? Pode ser 20 quilômetros, mas é do lado. Então, na cidade aonde está a cúpula da justiça do país, para abrir um botequim, como diz os que querem dizer que tudo isso é ilícito, abrir um botequinho, né, que diz que era um banco de favela, né? Eles falam isso aí, né? Abrir alguma coisa do lado das polícias e da justiça do país para vender coisas ilícitas. Pagando imposto, funcionários registrados, INSS, CNPJ, dizendo, mentindo, né, que vai receber um código de banco, dizendo que o Banco Central sabe da existência deles. Cara, isso é loucura. Pessoal, meus irmãos, é loucura. Ele tem que ser um louco para fazer isso. O Ranieri tem que ser um louco para fazer isso. Eles têm que ter problema de cabeça. Então, aí me dá a certeza de que realmente tudo isso é lícito. E é verdadeiro. Entenderam o que eu quero dizer? Não tem como fugir disso, dessa certeza. Essa certeza eu tenho, eu tento passar analogia, fazer colocações para vocês entenderem. Muitos estão entendendo. Tá? E todos esses que estão envolvidos na criação de banco, eles têm aquela junta de advogado. Eu digo junta, às vezes é dois advogados. Estou falando junta de advogado, é maneira de me expressar. Aqueles advogados que dizem, faça assim, faça assado, assim está errado, faça assim, porque eu não quero lá na frente tropeçar e dizer que eu estou no caminho errado, eu quero fazer a coisa certa. E isso eu vejo muito no Ranieri, eu vejo muito no doutor Anselmo. São bagre ensaboado. São macaco velho, sabe? Aquele que diz assim, vamos visualizar algo de errado ali na frente. Não, então vamos acertar aqui. Vamos acertar ali. Para quando vier um órgão fiscalizador e diz, não, está aqui a papelada. Eu estou com tudo aqui, a documentação. Então esses são o trigo. Entenderam o joio e o trigo? O joio é aquele que pensou, só vou arrecadar. Ah, mas você vai ter que provar que vai pagar? Não, eu estou no meio do pessoal que está sério e não, ninguém vai pegar nós. Não, a hora que você parar, você vai se lascar, meu amigo. Aí sim, né? Aí você vai se lascar. Você fez a coisa certa, continue certo. Agora, como começou a Operação Pente Fino, só tem nego que não passa uma agulha, porque vai ter que comprovar, né? Comprovar. Valores que entrou, pagou imposto, não pagou, vai ter que pagar, vai pagar por não ter pago. E mandou dinheiro para fora? Epa, evasão de divisa. Então, gente, é isso que eu quis colocar. Falei demais já? Quero que Deus abençoe todos vocês e acreditem, como eu acredito, como eu tenho fé. Existe dentro de tudo quanto é tipo de atividade no mundo, existe o mal político, canalha, e o bom político. Existe o mal policial e o bom policial. Existe aquele de boa índole e de má índole. E agora está sendo feito o rastelo. Os que forem puxados para fora do sistema, infelizmente, vão pagar. Tomara que não seja o caso do pastor Osário. Tomara que realmente, eu não quero mal de ninguém, não amo ele de paixão. Mas, por outro lado, tudo que ele veio fazendo de errado, de repente, culminou em tudo isso. Infelizmente. Eu acho que se ele tivesse sumido da mídia, porque você pode ficar na mídia, você pode botar a cara na internet, dar CPF, RG, e eu quero mostrar essa cara comprida, como ele falava, mas tente fazer nada de errado. Pedia dinheiro não é crime, mas ele ficava fazendo muita coisa errada para alguém que tem algo errado, que foi, segundo o que eu acho, talvez sonegação, talvez evasão de divisa, talvez o próprio processo de 2018. Tudo culminou porque a imprensa já é
já usa ele como o grande líder disso tudo. Nada muda a credibilidade que nós temos em cima de tudo que está acontecendo. Mas aquele que fez mais coisa errada caiu no pente fino até para provar. E quem sabe ele vai provar e amanhã ele sai dizendo: era tudo lícito, eu paguei o que devia, que estou aqui fora. Mas, infelizmente, hoje a justiça é um pouquinho morosa, de repente ainda vai ficar muito tempo preso. Tomara que não é isso que eu desejo para o pior inimigo. Que Deus abençoe vocês. Já falei que ia terminar 2 vezes. E vamos continuar na fé, acreditando. Deus acima de tudo. Acima das nossas vontades, acima de tudo que está para acontecer. É aquela história. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E Ele vai permitir a nossa vitória logo aqui na frente. Um beijo, um abraço do seu amigo, Marno Salomão.